Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, a essa mesa, Curadoria e Programação em Artes Cênicas, que integra a programação do projeto Palco Giratório em Paraty, né? Amanhã a gente vai estar com a apresentação do grupo Pigmalião, de Minas Gerais, que é um dos grupos mineiros que estão percorrendo o Brasil durante esse ano, né? E o seminário ele se insere no projeto de comemoração dos 20 anos do projeto Palco Giratório. E aí a proposta do seminário é trazer um pouco das reflexões e sistematizar um pouco de tudo que a gente tem discutido ao longo desses 20 anos, né? Tudo que o projeto tem reverberado, os encontros que ele tem promovido e trazer um pouco disso para a nossa perspectiva de futuro, né? A gente pensar no projeto como um projeto que tem uma bagagem importante, mas que tem uma responsabilidade grande, justamente por conta dessa repercussão que ele ganhou e de tudo que ele atingiu. E assim, também é um momento de fala, é um momento de reflexão, mas também é um momento de escuta, né? De mapear questões que a sociedade apresenta para o projeto e como é que a gente tem respondido a elas. E outras questões que o projeto ainda pode se colocar a respondê-las, né? A gente vai ter 3 pessoas muito interessantes para conversar com a gente hoje. Vocês já conheceram, talvez o que menos tenha tido oportunidade de falar com vocês seja o Rodrigo, mas vai ter agora esse momento, que vai ser bacana. Então a gente tem o Daniel Rezende, que é do Sesc Rio Grande do Norte, ele é coordenador de cultura, além de músico, além de surfista, além de apaixonado pelas artes, e é um dos curadores do projeto, né, nos últimos anos. O Rodrigo Cunha é um... Cruz, porque o parceiro é o Rodrigo Cunha, né? Desculpa. O Rodrigo Cruz está substituindo a Edneia Souza, que é a curadora do projeto e ela é coordenadora de cultura do Sesc Goiás. Só que ela teve um imprevisto, não conseguiu estar, e o Rodrigo estava aqui participando de uma ação. Então a gente aproveitou a presença do Rodrigo para fazer essa fala, porque além de ter um trabalho importante na dança e conhecer bem o cenário da dança de Goiânia, de Goiás e do Brasil, ele também circulou pelo Palco Giratório ano passado. O Rodrigo tem um espetáculo chamado Dúplice, que foi um dos circuitos mais longos do palco ano passado. Assim, ele tinha, acho que, cerca de 50 apresentações pelo Brasil todo. Então, pode falar com propriedade sobre o projeto. E o Alexandre Damascena, que já mostrou bastante ao que veio, contribuiu enormemente para a nossa discussão hoje de manhã, mas vai estar aqui muito mais como diretor de teatro. Ele é diretor da CIA Casa Verde e da CIA do Invisível, no Rio de Janeiro. Tem uma trajetória importante na gestão cultural e na pesquisa também, e vai somar com essa discussão. Eu queria só fazer um panorama inicial sobre o Palco Giratório. A primeira edição do projeto foi em 98, né? Então essa é a 20ª edição do projeto. Atualmente, anualmente, a gente seleciona 20 coletivos artísticos do Brasil todo que circulam por todos os estados brasileiros. Como é que se chega a esses 20 coletivos, né? Que eu acho que é a questão mais importante que a gente vai debater aqui agora. A gente faz anualmente um mapeamento da produção cênica brasileira, pensando na dança, pensando no circo, pensando no teatro, pensando na performance, nas artes, nas intervenções urbanas e nas suas diferentes modalidades, para espaços fechados, para espaços abertos, de rua, para público adulto, para público infantil, né? Enfim, toda essa complexidade que está sempre em abertura ainda. E, anualmente, o projeto tem um curador por cada estado, né? Cada estado tem um representante e esse representante faz as suas indicações. A condição é que esse representante tenha assistido presencialmente o espetáculo. A gente entende que alguém não pode recomendar um trabalho se ela não viu presencialmente. A partir desse momento que ela decide que aquele trabalho tem o perfil do projeto, vai somar com as discussões do projeto, tem uma maturidade artística e técnica para estar circulando, né, para viver essa empreitada, que é um grande desafio,
ela faz essa indicação do grupo, e a partir daí o grupo vai submeter um trabalho em vídeo para todos os outros curadores que assistem esses trabalhos. Em média, a gente tem entre 80 e 90 trabalhos para avaliar por ano, para decidir os 20. Né? É feita toda uma análise prévia, cada curador visualiza esses trabalhos nos seus estados, analisa e faz uma votação. E aí a gente tem um encontro anual, onde se dá onde todas essas propostas são discutidas, né? E se vai pensar o que vai ser a edição do projeto no ano seguinte, e se discutir baseado em alguns critérios, né? Claro que, primeiramente, a inovação da proposta, a força da pesquisa que o grupo está trazendo, ou que o artista está trazendo, o que ele representa em termos de discussão para a linguagem, né, e para a atuação cênica, né, o que aquele artista, o que aquele grupo está trazendo enquanto uma experiência que merece ser visualizada, né, e então se monta esse circuito e se monta um cronograma para esse grupo que vai circular. Eu fiz uma compilação de alguns dados que eu acho que é interessante, né, quando você pensa num projeto dessa dimensão. Muitas vezes a gente esquece várias dimensões dele, que ele tem muita. É um projeto muito complexo. Então, assim, fazendo um levantamento prévio dessa edição do projeto em 2017, eu calculei aproximadamente 1.642 profissionais diretamente envolvidos com a execução do projeto. Isso sem contar os técnicos, os contadores, as pessoas dos grupos. Isso são só pessoas que trabalham diretamente na produção do projeto. Então, você tem aí, enfim, quase 1.700 pessoas. Ao longo dos 20 anos do projeto, circularam 313 grupos ou artistas, né, 313 coletivos artísticos, realizando um total 9.991 apresentações artísticas, quase 10.000 apresentações artísticas pelo país, alcançando aproximadamente 5 milhões de espectadores. Só para a gente ter uma dimensão do alcance dele, em 2015, que foi até agora a maior edição do projeto em termos de quantidade de apresentações, ele atingiu 154 municípios, né? Então, aí a gente está falando de todas as capitais do Brasil, que a gente sabe dessa diferença dessa periferia que existe, né? Que a gente tem Rio e São Paulo como os grandes centros e as outras cidades um pouco fora desse eixo, mas aí a gente está falando também de interiores, né? É aquela história de hoje de manhã, tem a periferia e tem a periferia da periferia, né? Então, a gente tem relatos de que o palco passa por lugares onde muitas vezes é a única oportunidade daquela cidade ver teatro ao longo do ano, né? E por isso a importância dos grupos circularem tanto com os espetáculos quanto com as ações formativas e fazerem intercâmbios com grupos locais. E aí é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? Então eu vou chamar o Alexandre para começar a fala dele. Ele não está restrito ao palco, logicamente, né? Ele vai falar sobre curadoria do aspecto do trabalho dele. Em seguida, o Daniel vai fazer uma fala trazendo um pouco mais da realidade do SESC e o Rodrigo vai fechar trazendo essas provocações do âmbito da dança, do âmbito da cena goiana, para a gente ter essas outras realidades, né, com as quais discutir. A gente vai ter mais ou menos 1 hora de exposição, cada um vai falar entre 15 e 20 minutos, em seguida a gente abre para as questões, tá bom? Então, vamos lá. Boa tarde para todos, né? Eu estive aqui de manhã. Antes de mais nada, queria agradecer a Mara pelo convite, Marquinhos também. Queria fazer uma reclamação já, porque que meu grupo de Itaguaí não foi convidado para estar aqui junto com vocês, né? Não tem nenhum. Eu perguntei mais cedo quantos grupos tinham aqui de Paraty e de Angra. Não perguntei de Itaguaí porque eu já sabia que não tinha, né? Bom, a minha experiência, né, é uma experiência toda voltada para a periferia. Eu, às vezes, tenho até dificuldade. De onde você é? Porque eu moro em Santa Cruz. Santa Cruz é o último bairro do município do Rio de Janeiro, né, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, e onde trabalhei muito lá. E trabalho
atualmente em Itaguaí, que é o primeiro município da Costa Verde, e que também faz parte da Baixada. Itaguaí consegue ter esse fenômeno de fazer parte das duas regiões. E é muito engraçado, porque a elite de Itaguaí odeia falar que é da Baixada, porque é muito mais chique dizer que é da Costa Verde. Porque quando você fala em Costa Verde, você pensa Angra, Paraty, você pensa nesses lugares lindos, né? E quando você fala Baixada, pensa-se em pobreza, né, nessa coisa toda. Então, a elite de Itaguaí odeia dizer que é Baixada. Mas, como eu não tenho nada a ver com essas questões deles, a minha questão é o teatro, e aí, nessa questão da curadoria, eu vou tentar fazer, nesse tempo aqui, um resumozinho desse meu trabalho, que é um percurso de circulação. Eu já estive à frente de 4 espaços, todos eles públicos. Eu dirigi 2 espaços da Prefeitura do Rio, lá em Santa Cruz. Primeiro foi o Teatro da Cidade das Crianças, que fica no início da Rio Santos. Depois eu dirigi a Lona Cultural de Santa Cruz, são aquelas lonas, né, que são espalhadas pela periferia da cidade do Rio de Janeiro. Depois eu tive a experiência de dirigir, já pelo estado do Rio de Janeiro, o Teatro Arthur Azevedo, né, e até dia 31 de dezembro eu estava dirigindo o Teatro Municipal de Itaguaí, que eu sou professor lá há muitos anos e continuo como professor. E são 4 espaços que estão localizados na periferia. E aí, quando a gente pensa em curadoria, é interessante porque a gente está pensando em escolhas, né? Você estava aqui falando que alguém tem que ter visto o espetáculo, e aí depois é indicado, e aí vai assistir vídeo e tal. E esses espaços, eles sofrem da carência de quem quer se apresentar neles, né? Primeiro, eles passam por isso. Então, a curadoria já começa na procura de quem quer se apresentar aqui. A Lona Cultural de Santa Cruz, por exemplo, é uma das lonas mais difíceis que se tem de administrar. Eu parei lá para administrar, por exemplo, a lona por uma única questão. A Lona de Santa Cruz, ela é localizada dentro de uma comunidade, a comunidade mais afastada do bairro de Santa Cruz, que isso, na época do prefeito César Maia, ele se comprometeu com a comunidade lá, a comunidade, não sei quanto, sei lá, votou nele, ele falou, vou dar uma lona para vocês. Então, a gente costuma dizer que a Lona de Santa Cruz não é de Santa Cruz, é do conjunto Guandu. Porque eu, por exemplo, que sou do Cesarão, que é um conjunto habitacional, do outro lado de Santa Cruz, para eu ir para lá, por exemplo, se for de condução, eu tenho que pegar 2 conduções para ir para a lona que é dentro do meu bairro, né? Enquanto que a lona de Campo Grande, que é o outro bairro, eu pego uma condução para ir para lá. Então, por aí vocês já veem como que isso é complicado no bairro. E aí, na época que eu fui convidado, a administração da lona transformou a lona num baile funk, aquela coisa toda, teve tráfico, tiroteio, gente morta na porta da lona, e aí tiraram, e aí ninguém queria assumir a direção da lona, e falaram, mas tem um cara aí, que é artista, que é de Santa Cruz, de repente esse cara assume, e os caras do tráfico respeitam ele, porque ele é do bairro e tal, e foi assim que eu fui parar lá na direção da lona de Santa Cruz, porque eu era do bairro. E lá, justamente por ser dentro de uma comunidade, você não conseguia colocar nenhum espetáculo que, por exemplo, se cobrasse o ingresso acima de R$5. E aí você tinha na lona de Campo Grande show do Zé Cabaleiro, show de várias bandas que rodam as lonas, e esses shows que custam entre R$25 e R$30, esses shows nunca podiam acontecer na lona de Santa Cruz, porque a lona, ela não as atrações não são bancadas pela prefeitura, a prefeitura dá uma verba para manter a lona, quer dizer, o salário dos funcionários, o aluguel de luz e do som. Então, esses caras, para ir numa lona dessa, eles têm que garantir que eles vão ter o seu ingresso vendido, ou então ele vai cobrar da lona. Então, a lona de Santa Cruz, por exemplo, nunca conseguia ter, como nunca conseguiu até hoje, ter nenhum show desses, a não ser a Sandra de Sá, porque a lona ganha o nome dela. A Sandra de Sá todo ano se oferece para fazer um show gratuitamente. Às vezes ela convida algum artista amigo dela para ir lá para se apresentar gratuitamente. Mas a comunidade de Santa Cruz se ressente muito e acha sempre que é a direção que não tem capacidade para convidar esses artistas e não entende que o cara que mora no Cesarão, que é milícia, não quer ir lá porque lá é tráfico. Ou vice-versa. E aí vai acontecendo essas mudanças. Então, muitas das vezes, eu, como diretor, e aí o fato de eu conhecer muitos amigos de teatro, eu convidava os amigos para irem lá para tentar fazer coisas, eu ia para a prefeitura na época tinha um projeto FAT, que é o Fundo de Apoio ao Teatro, né? E aí, muitos desses grupos que ganhavam o FAT tinham que ter uma contrapartida, ou ir para uma lona, ou levar os moradores de um bairro para o teatro. E, por incrível que pareça, a maioria das lonas negavam isso.
E aí eu lembro que o secretário de Cultura, a subsecretária de Cultura, que era a Maria Alice Saboia, me ligava assim, Damascena, você tem 10 vagas para levar seu pessoal aí da lona. Eu falei, mas 10 vagas? Vai que o ônibus vai passar na sua lona, de Santa Cruz, depois vai para de Campo Grande, depois vai para de Bangu, depois vai para de Anchieta. Eu falei, não, mas eu não quero 10 vagas, eu quero um ônibus. Não, só tem 10 vagas. Aí daqui a pouco passavam meia hora, me ligava, Damascena, tem 20 vagas, porque a lona de Campo Grande não quer. Daqui a pouco tem 30, tem um ônibus para você, porque você foi a única lona que quis levar as pessoas. Então, acabava que, quando tinha alguma coisa de teatro do FAT, que era para levar ao teatro, eles já mandavam um ônibus lá para a gente, e assim eu conseguia levar. Do contrário, a maioria dos espetáculos que iam nas lonas, eu era o único diretor de lona que era alguém de teatro. Então, praticamente, 90% dos espetáculos que iam, eu já tinha assistido. Né? Ou, quando eu ficava sabendo, eu já ia lá no teatro ver o acontecimento. Então, quando eles chegavam no teatro, lá na lona, eu já sabia exatamente tudo sobre a peça. Inclusive, teve um episódio de uma companhia que foi lá, e aí eu falei com eles, olha, o espetáculo está marcado para 7, mas o público aqui vai chegar por volta de 7h30. Eles são assim, o que vocês fazem? Não sei o quê e tal. E a lona, ela é dentro da comunidade. Então, as pessoas, elas vão assistir o espetáculo de chinelo. E aí o produtor da peça falou comigo, olha, a gente acha que a gente não vai fazer o espetáculo. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque são 7h10 e só tem umas 10 pessoas aí. Esse número aí é menos que a gente tem no elenco. E o pessoal também nem se arruma direito. Eu falei, o quê? Falei, olha só, querido, se vocês não quiserem fazer, ok. Porque se vocês estão vindo para a lona, é para formar público. Se o público tivesse formado, vocês não estavam fazendo contrapartida aqui. Então, primeiro ponto. Falei, segundo, essa lona aqui, ela é aberta para a comunidade inteira. Ela é o quintal deles. Eles jogam bola no quintal da lona, eles saltam pipa, eles brincam aqui. Então, eles estão vindo com a roupa que eles têm. É o povo de comunidade. Mas, se vocês não quiserem fazer, tudo bem. Eu vou avisar a secretaria que vocês não vão fazer, porque as pessoas aqui não se vestem bem. Né? E eu falei para você que 7h30 o povo está aqui, são 7h10 e você está dizendo que não vai fazer. Aí ele ficou meio assim com essa minha fala, aí foi lá para dentro, conversou com os atores, não, a gente vai fazer. Quando deu 7h30, tinha 150 pessoas lá. Né? E aí, de chinelo. E aí, lotou, o público amou o espetáculo deles, foi maravilhoso. Aí, uma semana depois, eu recebo uma ligação da Maria Alice Saboia, subsecretária, falou assim, Damascena, chegou um e-mail aqui que eu queria conversar contigo. Falei, o que foi? Não, é que o diretor de uma companhia que esteve aí te elogiou. Falou que a lona é maravilhosa, que o trabalho é lindo. Falei, que bom. Então, a gente veio trabalhando assim. Depois disso, eu fui para o Arthur Azevedo, e esses espaços todos que eu trabalhei, a Cidade das Crianças ela tinha uma outra peculiaridade, porque, como diz Cidade das Crianças, o teatro só funcionava até 5h, de terça a domingo. E a programação ela tinha que ser basicamente infantil, infanto-juvenil. Né? Então, e ali, na época, nós éramos ligados à Secretaria de Esporte, a Cidade das Crianças era do esporte, e aí eu e Faustini, que eram Marcos Luiz Faustini, nós éramos os diretores de lá do teatro, a gente brigou para que o teatro saísse do esporte e fosse para a Secretaria de Cultura, que foi a maior merda que a gente fez, quando a gente conseguiu, no dia seguinte, o nosso orçamento foi cortado pela metade. Ou seja, aquilo que estava falando com as pessoas, que nem sempre você dá cultura, às vezes é vantagem. Mas lá já era um teatro em que não se cobrava ingresso. Então, todos os espetáculos que aconteciam lá no final de semana eram espetáculos que a gente comprava. Então, a gente levou a Bia Bedram, tudo que era infantil, que a gente pesquisava, que a gente achava que tinha qualidade, que estava em cartaz no Rio de Janeiro, a gente levava lá. Mas a gente aproveitou para fazer uma outra coisa, porque a gente não conseguia comprar espetáculos para estar lá de terça a domingo. E aí a gente criou um projeto lá, que foi a Escola Livre de Teatro, que o Moacir Chaves foi lá dar aula, a Celina foi lá dar aula, alguém conversou comigo hoje sobre o Veríssimo, do Teatro da Laje, também foi lá dar aula. E aí nós pegamos os melhores atores de lá da região, montamos uma companhia lá, um grupo de teatro, e eles tinham salário para ficar lá de terça a domingo. O público, a hora que chegasse, tinha teatro para assistir lá na Cidade das Crianças. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu uma verba pagar para atores da Zona Oeste, né, dali daquela região, fazerem teatro ali na Cidade das Crianças. Depois, a Cidade das Crianças passou para a Secretaria de Educação e acabou o teatro. Né? Nunca mais teve teatro lá. E aí, em Santa Cruz, eu fundei a Companhia do Invisível. Eu sou diretor de 2 companhias, como o Vicente falou, e, justamente por essa questão de não ter teatro na região, eu criei um projeto chamado Café com Machado,
que a gente apresenta. Eu adaptei um conto do Machado de Assis. Eu sou, além da minha formação em teatro, eu sou formado em literatura brasileira, né? Tenho mestrado em literatura brasileira. A gente montou um espetáculo chamado Casa da Vara e criamos o projeto Café com Machado, que a gente levou para dentro da casa dos moradores. Porque a gente está falando de curadoria, a gente está falando da questão de espaço. Mas como é que se faz teatro num lugar que não tem teatro? Né? Como é que se pensa isso? Né? Então, a ação que a gente entendeu foi que a gente queria ir para dentro da casa das pessoas. Por quê? Nessa coisa de curadoria é muito interessante, porque todas as vezes que a prefeitura mandava algum evento para Santa Cruz, isso era raro, mas quando mandava, era sempre aqueles eventos assim, sabe aquela coisa grandiosa na praça, aquele palco imenso, aquela coisa de circo? Vamos dar um circo para eles dizerem que aconteceu alguma coisa, como se a pessoa que é da periferia não tivesse sensibilidade para apreciar outro tipo de coisa. Então, a gente não quis mais fazer uma coisa desse tamanho, a gente queria fazer uma coisa pequena. E aí eu lembro que a gente divulgou no Face, quem quer ter teatro na sua casa vai ganhar um livro e um café completo. Você só tem que chamar seus vizinhos. Em 2 dias, nós tínhamos já 2 meses de temporada fechada. Né? A gente se inscreveu naquele pequenos projetos para territórios de paz do governo federal, ganhamos aquela verba e fizemos 2 primeiros meses. As casas eram preferencialmente casas de comunidade, então a gente fez em tudo quanto é casa. A gente fez na esquina da boca de fumo, sendo protegido, inclusive, pelos próprios traficantes, desejando boa sorte para a gente. Esse projeto, depois, a gente ganhou uma nova verba no ano passado, do Ações Locais da Prefeitura do Rio. Fizemos mais 24 casas em Santa Cruz. A gente já apresentou outros lugares, mas a gente faz especificamente dentro das casas e na sala da casa. A sala da casa vira a casa da Sinha Rita, né? E aí eu estava conversando com as pessoas onde o teatro perde essa noção de que onde é o espaço do público, onde é o espaço do ator, porque a casa vira o cenário da peça, os moradores entram na peça, tomam um café com a Sinha Rita na peça, se tem um gato, o gato vira da Sinha Rita, se tem um cachorro, o cachorro também vira, e tudo vai virando e se transformando. Esse é um projeto, inclusive tem até um vídeo sobre ele no YouTube, depois vocês podem ver. Agora, lá em Itaguaí, é uma cidade de... Eu ouvi alguém falar aqui que tem uma cidade de 13 mil habitantes, né? Pois é, Marcelo. Lá em Itaguaí é uma cidade de 120 mil habitantes para um teatro. E aí eu, como diretor de teatro, o que eu fiz? Eu não conseguia levar a periferia do município para dentro do teatro. Por mais que eu colocasse o espetáculo de graça lá, eu não conseguia fazer com que o pessoal de Chaperó, o pessoal das comunidades de Itaguaí fossem lá assistir. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, o teatro, enquanto equipamento, ele que vai para as comunidades. A gente vai montar um espetáculo de teatro de rua. Então, essa pessoa que não consegue vir até o teatro, mesmo ele sendo de graça, a Companhia Casa Verde, que eu criei lá, ela vai montar um espetáculo de rua, e a gente pegou um texto do Ariano Suassuna, e esse espetáculo vai representar o teatro onde a comunidade não consegue vir até o teatro, já que a gente nem sempre tinha um transporte para trazer essa comunidade. E, a partir daí, a gente inverteu isso. Então, a gente ia para as comunidades levar o espetáculo representando o teatro, dizendo, olha, o teatro localizado enquanto espaço físico, ele está lá, mas o teatro ele não é só um espaço físico. O teatro ele é movido por pessoas. Então, esse foi uma das chaves que a gente achou. Eu faço parte da Rede Baixada em Cena, acho que eu falei isso aqui mais cedo, que são 18 coletivos de 13 cidades da Baixada Fluminense. De 2008 a 2012, nós fizemos a Mostra Baixada na Baixada, só que chegou um momento que a gente entendeu que a gente não conseguia diálogo com o poder público dessas cidades, e foi quando a gente decidiu que, juntos, a gente iria conseguir mudar a nossa realidade. E foi em 2016, a gente organizou a primeira mostra fora da Baixada Fluminense, na Biblioteca Parque do Rio, e ali, nessa mostra, a gente já percebeu a força do movimento. Já na mostra da Baixada, a gente já começou a receber convites para fazer outras mostras na cidade. Nessa mostra da Biblioteca Parque. Da Biblioteca Parque, a gente partiu para uma outra mostra no Teatro Glaucio Rocha, a convite. E aí, depois do Glaucio Rocha, a gente foi indicado ao Prêmio Shell por inovação. Ganhamos o Prêmio Shell disputando com o Galpão Gamboa, do Nanini. E lá mesmo, na premiação no Teatro Municipal, o Nanini, num gesto muito bacana, ao perder o prêmio para a gente, falou, eu estou convidando vocês para fazer a mostra no meu teatro, no Galpão Gamboa. E aí, depois, a gente partiu para o Galpão Gamboa. Então, assim, a gente está falando aqui com grupos
que estão relacionados à periferia, que estão falando dessa dificuldade. A gente tem todas essas dificuldades, mas a gente entendeu que não dava mais tempo para a gente ficar reclamando de governo, esperando um reconhecimento do governo. A gente entendeu que a gente precisava trabalhar. E se esse governo aqui não me abre espaço, então, ok, eu vou continuar fazendo. Eu vou para outros lugares, eu vou fazer o meu trabalho em outros lugares. E hoje, os governos dessas cidades estão querendo, né, agora um outro diálogo com a gente, só que agora a gente só discute enquanto rede. A gente, quando ganhou o prêmio, a gente pegou o prêmio e fez uma excursão por todas as cidades do município com prêmio. Então, a gente, em todas as cidades, tirava foto e botava no Face, no Instagram. A gente rodou todas as cidades com prêmio. Sabe, quando chega essa tocha olímpica, a gente fez... Sabe? A gente fez isso com o prêmio com o prêmio Shell, porque a gente entendeu que isso era importante para a gente, né? Enquanto coletivo. Então, toda cidade agora quer conversar com a gente só discute em rede. Enfim, eu acho que já deu o meu tempo e depois a gente conversa mais. Obrigado. Valeu, Alexandre. Bom, vamos agora fazer um pulo, né, do Rio de Janeiro lá para o Rio Grande do Norte, né? Um encontro entre rios aqui, né? E vou trazer um panorama para vocês, com pinceladas, digamos assim, de aspectos históricos do setor de cultura do Rio Grande do Norte, né? Que eu acho que vai ser bacana para podermos chegar realmente um pouco a essa realidade que iremos basicamente, ou que irei praticamente remeter aqui à realidade das artes cênicas em desenvolvimento lá no Rio Grande do Norte. Mas, olha só, em 2011... a gente tem como um marco lá no SESC Rio Grande do Norte, que foi o momento que foi estruturado organizacionalmente, sei lá se existe essa palavra, enfim, de forma organizada lá no SESC, em termos de organogramas, melhor dizendo, né, o setor de cultura, né, criando-se, enfim, uma coordenação de cultura. Até então existia o papel de um produtor cultural, de uma unidade, que era uma unidade da sede administrativa, né, na capital natal, e... enfim, o produtor cultural desenvolvia, né, todas as ações, todos os projetos do regional SESC Rio Grande do Norte, também projetos nacionais como palco giratório. E isso, na realidade, da capital também para o interior. Mas em 2011, com a consolidação desse setor de cultura, né, nós também tivemos já a oportunidade de ter um planejamento, né, estratégico, digamos assim, até mesmo pouco a pouco começamos a implantar e a desenvolver uma política cultural, enfim, o jeito SESC, pelo viés de cultura, de realizar dentro da programação realmente de um regional como o Rio Grande do Norte. E aí, por exemplo, em 2011, né, cadê o Stefano, que estava aqui há pouco tempo? Ele foi no hotel, né, mas eu até marquei aqui isso aqui, que tem uma coisa muito interessante, que em 2011 a gente já tem um marco, né, dois marcos. Primeiro, que é realmente a consolidação desse setor de cultura, e segundo, em termos de artes cênicas, né, puxando bem, pincelando bem para as artes cênicas, a gente tem a volta, ou, como a gente disse, o retorno do projeto Palco Giratório para a capital natal, que até então, nas gestões do SESC anterior, ou até 2010, enfim, nós tínhamos realmente Palco Giratório pousando na capital, no aeroporto, mas realizava uma apresentação em Mossoró, que fica distante, enfim, 200 quilômetros, 3 horas, 4 horas de Natal, né? Uma apresentação ou no primeiro ou no segundo semestre, e também Caicó acabava recebendo também, sempre no segundo semestre, uma apresentação de espetáculos do palco giratório, né? Natal recebia apenas o pouso dos grupos e ia para o interior. Isso, na realidade, como falei, até 2010. O que é que aconteceu a partir de 2011, que é um marco, e daí eu remeti ao Stefan, a companhia MOC, porque em 2011 nós tivemos o retorno do palco giratório para a capital natal, né? E aí isso foi bacana, porque também foi em 2011 que consolidamos o setor de cultura, começamos a implementar justamente a nossa política cultural, né? E aí, nesse panorama que eu inicio a partir de 2011, com esse marco da volta para o palco giratório na capital, nós conseguimos também começar estrategicamente a desenvolver um equilíbrio para as demais linguagens culturais, né, do programa Cultura SESC no Rio Grande do Norte. E aí isso se estende realmente 2011, 2012, 2013, a gente já tem um bom equilíbrio. Que equilíbrio é esse que eu gostaria de falar? Nós tínhamos intensa carga de programação voltada para música,
as artes visuais também tinham um certo desenvolvimento, mas as artes cênicas tinham uma lacuna, né? Nem em questões realmente do SESC figurar como, digamos assim, parceiro ou um realizador dentro de um festival, sei lá, como aqui tem o SESC no Flip, né? Então, por exemplo, o SESC no Festival Mundo Inteiro é um Palco, o SESC, sei lá, no Projeto X ou Y, no Festival Giradança, enfim, nem ações assim o SESC figurava para as artes cênicas, né? E 2011, 2012, começamos a equilibrar justamente puxando como carro-chefe 2 projetos que são desenvolvidos nacionalmente, que é o Palco Giratório e o SESC Dramaturgias. SESC Dramaturgias, com esse foco em ações formativas, aí já era uma preocupação de um eixo nosso, não ter realmente só pensar em apresentações, mas sim já pensar em ações formativas, né? E aí o SESC Dramaturgia começamos realmente a desenvolver na capital, Natal. Depois, por consequência, 2012, 2013, conseguimos interiorizar, fechamos realmente 2014, 2015, etc., SESC Dramaturgias em Mossoró, em Caicó, fechando a Trinca, capital. Estou falando muito Mossoró e Caicó, mas só para compreensão, visualizando o mapa do Rio Grande do Norte como um elefante, nós vamos ter realmente uma distribuição como cidades polos estratégicas e até grandes cidades mesmo. Mossoró, por exemplo, é a 2ª maior cidade do Rio Grande do Norte, né? Então, são realmente polos que dali se irradiam, né? Numa abrangência geográfica bem bacana. A gente tem Natal, Grande Natal, Mossoró, Grande Mossoró, com diversos municípios e tal. Caicó, com toda a região do Seridó, né? Enfim, SESC Dramaturgias puxando esse desenvolvimento voltado para as ações formativas, mas pelo palco giratório, não só mais agora pousava em Natal e ia para o interior, mas sim também pousava agora em Natal, desenvolvíamos ações, não estávamos mais programando espetáculos um por semestre, né? Conseguimos, a título de muito diálogo interno, junto, enfim, aos nossos gestores, com uma equipe se consolidando, se fortalecendo, sempre com apoio do DN, mas conseguimos realmente montar uma programação em que, em termos de quantitativo, muito bacana, legal, mas sim com a preocupação também qualitativa. Um grupo pousa no Rio Grande do Norte, consegue fazer um circuito, Natal, Mossoró, Caicó, pensando nessas abrangências polos, né? E, além disso, não fazer apresentação por apresentação também de forma riquíssima, ter apresentação, né? Mas também desenvolvimento de oficinas, realizações de pensamentos geratórios e, estrategicamente, nessa preocupação de envolver os grupos do Rio Grande do Norte das artes cênicas, realizando processos de intercâmbio, né? Eu acho que foi um grande avanço realmente, e isso em 2011, 2012, 2013, termos implementado essa estrutura de receber projetos como SESC Dramaturgias, Palco Giratório, com essa preocupação de receber grupos em intercâmbios intensos, vivências incríveis, né, trocas incríveis com os grupos do Rio Grande do Norte. Resultado disso, e aí ainda nesse contexto desse panorama histórico que eu estou trazendo para vocês, é que no diálogo, através de pensamentos giratórios, em rodas de debates como essa, né, nesse diálogo com a classe artística, né, com a classe das artes cênicas, com a Rede Potiguar de Teatro, foi provocado, né, recebemos a provocação enquanto setor de cultura do SESC, que pensássemos em projetos que pudesse talvez trazer uma potência, assim como o palco giratório é para o Brasil, pensar em um projeto estratégico também para o estado do Rio Grande do Norte. E o que aconteceu? Conseguimos desenvolver, conseguimos aprovação e conseguimos lançar um projeto edital, chamado Circuito SESC das Artes Cênicas Potiguar, certo? Em que selecionamos 5 propostas inéditas, né? Ou seja, é um edital que visou a criação, não, como é que se diz? O desenvolvimento, né? A montagem, né? E posterior à circulação. Esse projeto foi lançado no finalzinho de 2014, com a perspectiva de ser realizado plenamente em 2015.
Primeiro semestre de 2015, realmente, os 5 grupos selecionados fizeram o processo todo, o desenvolvimento da pesquisa dele, da proposta em si, da montagem, isso realmente estava até no edital, 6 meses para desenvolvimento. E aí, paralelo a isso, começamos a montar o circuito. E esse circuito já não era mais nesse intuito de fazer Natal, Mossoró, Caicó, mas sim, entre Natal e Mossoró, por exemplo, que cidades nós poderíamos pautar, passar por lá, irradiar esse projeto. Então, a gente tínhamos cidades como Açu, tínhamos cidades como São Paulo Potengi, inclusive, que a gente tem unidade SESC, de Natal para Caicó, entre Caicó e Mossoró também tem outras cidades, né, Santa Cruz, Currais Novos. Então, de 5 grupos selecionados, a proposta foi justamente cada grupo realizar 5 apresentações. Então, Mossoró, Caicó e Natal, 3 já estavam garantidas que eu digo, certamente programadas. E outras 2 mais permeávamos nessa viagem. Se de Natal para Caicó leva 4 horas, no meio do caminho a gente tem uma cidade com um teatro, né, que é o Teatro Santa Cruz. Por que não pautar ali? Paralelo a esse projeto que eu estou falando aqui, que é o edital SES das Artes Cênicas Potiguar, o próprio projeto Palco Giratório começamos a interiorizar. Então, começamos dos grupos que pousavam em Natal, antes de chegar em Caicó, Mossoró, também começamos a pautar em demais cidades do Rio Grande do Norte. Em especial, cidades até em que a gente encontra unidades do SESC, né, como São Paulo Potengi, Nova Cruz, Macaíba, mas também outras cidades estratégicas, como já estava descrevendo agora, nessa ponte, né, de circulação entre cidades polos, entre as 3. Né. Uma coisa chata, mas ao mesmo tempo que eu enxergo como que teve desdobramentos positivos, foi que em 2015, com tudo pronto, tudo montado, divulgação já rolando, acontecendo, o que aconteceu? Todos os teatros estaduais, e precisávamos muito desses aparelhos, né? Em Caicó, em Natal 2, né? O que aconteceu em 2015? Efeito cascata, teve um fechamento desses teatros Oi? Do Brasil inteiro, teve um efeito cascata, e lá aconteceu também, ainda continua, né? Vicente esteve agora recentemente em Caicó, inicialmente estavam planejando um projeto que é a Aldeia Sesc Seridó, lá em Caicó, e precisávamos muitos, por exemplo, alguns espetáculos, ter a pauta do teatro, mas continua fechado ainda. Mas o que é que eu estava falando aqui, de desdobramentos positivos? Porque passamos, enquanto equipe, a pensar em como pautar espaços alternativos, em como realmente, como o Alexandre até falou agora, o teatro está ali, mas pô, tem uma galera, vamos ficar, porque o teatro está fechado, talvez não vamos realizar, vamos atrás de outros espaços, vamos realizar, nem que, de fato, a gente tem que transformar em novos espaços, em espaços alternativos para realizar espetáculos que talvez o ideal que fossem em teatros italianos e tal, né? Enfim, e nesse panorama da busca para o equilíbrio das artes cênicas no Rio Grande do Norte, realmente a gente destaca esse projeto que, pelo fechamento, tivemos que reprogramar. Ele encerrou em 2016 na nossa aldeia Sesc Seridó, né, com alguns espetáculos ainda que não foi possível realmente acontecer em 2015, devido a esse desmanche que aconteceu, mas conseguimos realizar tranquilamente até 2016. Eu destaco, por exemplo, de 5 grupos, pelo menos assim, 3 espetáculos que foram desse projeto, nós levamos a conhecimento da Curadoria Nacional, né? Ficamos muito felizes com o diálogo que a gente acaba tendo, no meu caso, enquanto representante do Rio Grande do Norte, nessa curadoria do projeto Palco Giratório, nesse diálogo com os demais pares do Brasil, diante de tais espetáculos que surgiram desse edital. Por exemplo, recentemente, eu acho que tem nem um mês, no Sesc Poconé, que é Mato Grosso, né? Nós tivemos um desses espetáculos, que é o espetáculo 2 da Cia Máscara de Mossoró, fazendo a apresentação, enfim, porque a curadora, a programadora, a Josenira, ela assistiu, enfim, pelo processo de curadoria, do trabalho, devido ao processo de trabalho em rede que desenvolvemos, né, pelas artes cênicas SESC Brasil afora. Então, ela puxou para uma programação específica na unidade, né? E, enfim, eu espero que também desse projeto outros frutos, outros desdobramentos tenham. Quem sabe aí 2017, 2018, a gente tem... 2017 estamos vivendo agora, né? 2018 temos boas notícias aí em circulações desses grupos que foram selecionados, tá?
Deixa eu puxar minha colinha aqui. Não sei como é que está meu tempo. Então rapidinho aqui. Bom, falar de trabalho em rede, eu acho que até falei um pouco aqui, mas eu destaco também que nesse trabalho que estou com essa responsabilidade na coordenação de cultura, mas também pelas artes cênicas, mas eu faço um trabalho com a equipe, com os produtores culturais nas unidades, né, e com todos os demais da equipe do SESC. A gente tem um diálogo intenso sobre o que eles estão assistindo nas cidades deles, e ao assistir, eu cobro muito, acho que é semanalmente, nesse meu diálogo com toda a equipe, tem uma cobrança. Eu fiquei sabendo que tem espetáculo X na cidade de Caicó, espetáculo tal em Mossoró, conseguiu assistir? Então, eles me dão um feedback, principalmente quando vão assistir, obviamente, né? E vice-versa, a partir do momento que a gente assiste na capital, devido realmente a ter uma efervescência maior de programação, a gente consegue dar um feedback para os nossos produtores, para eles estarem também sempre atentos. O espetáculo tal está chegando aí na sua cidade, então, quando chegar aqui em Natal, assista. Esse diálogo é importantíssimo, porque existe uma produção muito bacana no interior também. E eu fico, às vezes, fico basicamente na capital, na sede administrativa, trabalhando, e não tenho a oportunidade ou conciliar agendas para poder prestigiar e assistir esses espetáculos, né? E como realmente o Vicente falou, é essencial a gente ter esse contato, essencial mesmo, assistir presencialmente os espetáculos, estar em diálogo com as companhias, né? E aí projetos como a Aldeia Sesc Seridó, que a gente desenvolve em Caicó, já esse ano foi a 9ª edição, é o momento em que a gente consegue, pelo menos, condensar em 10, 15 dias, um encontro mais intenso com grupos que circulam nacionalmente, pelo projetos como palco giratório, né, e grupos também do próprio do Estado, fazendo esse intercâmbio com os grupos que circulam nacionalmente, mas também encontro em grupos, né, com os próprios pares do Rio Grande do Norte, grupos do Rio Grande do Norte mesmo. O Rodrigo está aqui do meu lado, também uma grande felicidade nessa mesa, só para encerrar, também esteve presente no ano passado na nossa aldeia Seridó, circulando pelo palco giratório com o espetáculo Dúplice, e vivenciou isso na pele intensamente. Eu acho que é isso, eu acho que eu teria mais algumas coisas para falar, mas só acho que talvez depois vamos ter um bate-bola aqui com vocês, e aí eu posso trazer mais outras informações e outras coisas. Obrigado, Dani. Só puxando alguns conceitos que ele trouxe do projeto, que é importante, o Daniel falou em pensamento giratório, né? O pensamento giratório é uma das ações formativas que o projeto desenvolve. O grupo está se apresentando em Paraty, por exemplo, e aí o grupo vai propor um tema, ou vários temas, que ele acha que o trabalho dele pode suscitar em termos de discussão. Então, o grupo vai estar presente e o programador local traz uma pessoa local para participar dessa discussão. Então, é como se fosse uma mesa redonda, uma discussão sobre um tema gerado pela peça. O Daniel falou em aldeia também. As aldeias são momentos são momentos de parada da programação do palco giratório. Então, por exemplo, eu tive agora na aldeia Seridó, que acontece lá em Caicó. 2 espetáculos do palco giratório estavam passando por lá, né? Um espetáculo do próprio Rio Grande do Norte e um espetáculo de Minas. E aí, em torno dela, se cria uma mostra cultural, né? Uma mostra envolvendo as diferentes expressões culturais daquela localidade, e ela é atravessada pela programação do palco giratório, reforçando esse espaço de intercâmbio e de uma cultura que múltiplas áreas. Só mais outra coisa também que é importante, um outro critério da seleção do palco giratório, a gente nunca seleciona mais de 3 grupos de um mesmo estado. Então, a cota são 3 grupos. E aí, só para destacar que, como a produção do Rio Grande do Norte tem sido potente, é um estado que tem apresentado grupos com propostas muito interessantes, quase todo ano, né, Daniel? Muitas vezes a gente, não dá, Rio Grande do Norte já tem muita coisa, a gente vai ter que priorizar outro estado. E um crescimento muito grande do Nordeste, né? Hoje em dia, a gente pode dizer que os grupos do Nordeste competem em pé de igualdade, embora as condições não sejam as melhores também, mas eles, em termos de maturidade, de aprofundamento nos processos, eles competem em pé de igualdade com os grupos do Sudeste. Então, em muitas edições do palco giratório, por exemplo, a gente tem concentração do Nordeste. Tem mais espetáculo do Nordeste do que do Sudeste. E a gente acha isso uma mudança muito importante de ser mapeada. O grande desafio ainda são as regiões Norte, em muito maior grau, e a região Centro-Oeste, que também tem uma produção crescente, mas ainda precisa aumentar mais. E aí, nisso, o Rodrigo
pode contribuir bastante com esse debate, porque vem da região centro-oeste. Isso aí. Só fazendo um adendo, eu falei muito em datas em 2011, 2012, 2013, né? Que realmente foi, como eu falei, essa implementação de um equilíbrio de uma política cultural através do SESC para as artes cênicas. Tanto é que aí eu acho que os frutos foram colhidos, estão sendo colhidos, né? 2015, 2 grupos do Rio Grande do Norte circulando palco giratório, 2016 e 2017, 2 mais uma vez. Então, tivemos em 2006 o grupo Cloud Shakespeare circulando palco giratório, e aí teve esse hiato, realmente, 2006 até 2015. Né? E a gente deve muito, internamente, na nossa conversa, a gente deve muito a essa preocupação que tivemos em equilibrar as ações formativas e o envolvimento dos grupos do Rio Grande do Norte nas artes cênicas desenvolvidas pelo SESC. Bem, eu acredito que o que eu posso trazer assim de mais pertinente na minha fala é a minha própria perspectiva mesmo, né? No caso de alguém, um artista, que foi curado no ano passado, né, para participar do palco giratório. Acho engraçado esse termo, né, curado, né, a curadoria, tudo isso, né. Curado é aquele queijo que se envelhece, fica mais raro até, né. Tem toda essa um vinho curado, alguma coisa curada, né, que secou também, que assim, acho que se preencheu de experiência, né? Ficou maduro também. Então, todo esse trajeto, e é engraçado, porque eu posso trazer também uma abordagem assim, trazendo isso à periferia, né? Você vem trazendo mais isso, né, Alexandre, da experiência com a periferia. Por um certo momento, eu acho que agora já não mais, assim, isso já está começando a não ser mais, né? Assim como o Nordeste, né, o Daniel falando, mas o Centro-Oeste também, a minha própria cidade, Goiânia, é uma capital bebê assim na história do Brasil. Ela não tem 90 anos, né? Se comparar com as cidades onde começaram as civilizações, né, europeias aqui no Brasil, a gente é uma cidade muito recente, então toda a história é recente lá, né? E por um tempo eu sentia isso da cidade, assim, a gente ficava à periferia dos centros culturais, né? Que de maneira contrária estão aqui na borda, né? Os centros culturais, né? São Paulo, Rio, Salvador, e a gente que está no centro do Brasil geograficamente estávamos à periferia desses centros, né? Mas houve e está havendo assim um desenvolvimento tremendo, né, nessa área artística lá. Eu me sinto muito feliz por isso, realmente, assim, me dá uma força assim para seguir, né, nesse caminho que sempre é árduo mesmo, né? E a própria relação que começou a acontecer com o SESC em Goiânia, que foi a relação que aí me trouxe para o palco giratório, né, no ano passado, foi uma relação também assim muito devagar. O SESC mesmo, enquanto uma instituição que representa, que fomenta a cultura, a arte, em Goiânia, em Goiás, é recente também. O nosso teatro, eu falo nosso porque agora realmente os artistas estão ocupando, né, o SESC Centro, né, que é uma sala muito gostosa, que foi construída, uma sala de teatro, que não é palco italiano. E então isso não tem 5 anos, é muito recente. Mas o desenvolvimento artístico já vinha assim. Então, assim, quando o SESC chegou assim, construiu esse teatro, ela já tinha também assim, já estava muito bem servida de artistas e trabalhos, espetáculos e seminários, tudo isso, né? Dali mesmo, dali de Goiânia e também de cidades do interior. E aí, uma das digo assim, umas intersecções que eu fiz, né, na fala do Daniel e do Alexandre, foram essas, assim, tanto essa ligado a essa periferia, né, esse sentido de periferia, né, embora eu não tenha essa vivência, essa experiência em periferias,
mas eu tive em algum momento essa experiência de perceber isso também, em Goiânia, a periferia disso, né? Aliás, isso tudo é muito recente no Brasil também, né? Todas essas modificações nas leis de incentivo que acontecem, né, colocando quase cotas, né, não sei se é como cotas, né, mas parece que as primeiras leis contemplavam muitos projetos daqui do sul-sudeste, né, e ficávamos assim com uma parte menor, né. Hoje já está sendo já mais diluída, melhor distribuída, né. Então, isso eu vejo contribuindo muito. A nossa participação no palco giratório, por exemplo, a gente foi em quase todos os estados do Norte e Nordeste, que foi muito bacana também para vivenciar isso, assim, né? E as surpresas maiores foram lá, assim, principalmente nos interiores mesmo. A gente até depois, dando uma devolutiva, assim, em algumas conversas com algumas pessoas, alguns curadores, a gente falou isso bastante, assim, que a maior efervescência não estavam nas capitais, elas estão assim nos interiores. Foram as surpresas mais bonitas que tivemos. Por exemplo, Caicó. E Caicó, a gente foi uma apresentação, na verdade, mais do que uma apresentação, né? Foi uma festa. Isso. Um outro novo projeto, né, recém-criado, né? Aldeia que Dança, né? A estreia, batizamos, né? Porque esse trabalho que a gente circulou é um trabalho que ele é da dança, mas, na verdade, eu sinto ele como um teatro físico e recheado dessa brincadeira que eu comecei aqui, que é da percussão vocal, né? Então, eu vejo muito essa dança com esse sentido de teatro, assim, de ocupar os espaços também, né? Eu acho lindo demais isso, assim, de chegar com o teatro na casa da pessoa. Ontem eu fui convidado a assistir um teatro na casa da própria atriz aqui, né? E aí você me fala isso agora. Me veio isso também na fala de vocês, né? Que a gente está com essas dificuldades, né? Um monte de coisa que estão sendo desmanteladas, barradas, censuradas, evitadas, convidadas a se cessarem. Mas aí, ao mesmo tempo, vem isso. Qual que é a contrapartida? Qual que é a minha resposta a isso, né? A nossa resposta, né? Essa mesmo, é abrir espaços, então. E mais do que abrir espaço, por exemplo, construir um novo espaço e abrir esse espaço, não. Abrir caminho mesmo, né? Vamos apresentar aqui, ali, em qualquer lugar, né? Acho que essa vai ser uma das maiores habilidades que nós teremos, nós já temos, né? Para criar essa dialógica aí, né? Com essa postura tão deselegante, né? Política e deselegante. Acho que outro caminho que eu poderia também colocar aí como provocação, não provocação, mas também acho que como um relato mesmo dessa participação no palco, né, que a gente estava falando do Caicó, que lá foi o lugar onde nós mais tivemos esse tempo propício assim a encontros, né, frequentes, né. É diferente quando você está passando e apresentando e indo, né. Acaba que você entra num batidão assim e não dá tempo de você absorver, né, o espaço, o lugar, a comunidade que está ali. E em Caicó a gente teve essa oportunidade assim de, desde a saída já assim, a gente descemos no aeroporto de Natal e dali já entramos no ônibus cheio de artistas de Natal que estavam indo juntos conosco para Caicó. Então ali naquele ônibus já começou assim, né? A imersão, né? Esse nome cabe muito bem assim, né? A imersão, porque ali a gente já estava também reencontrando pessoas que a gente tinha encontrado recentemente em apresentação em Natal. Então, o Gira Dança, isso. Aí, chegando lá, eu lembro que eu já fui direto para um teatro ver a peça Jaci, que é de um grupo de teatro, né, do Rio Grande do Norte, né? Grupo Carmim, a cena Potiguar. Então, o tempo todo eu me deparando com isso, assim, né? Me deparando também com essa instituição. Quem é o SESC, né? Como o SESC trabalha, né? Como ele está agindo, né?
E eu sempre ressaltando mesmo essa importância de uma instituição como essa, assim, que ela eu digo que ela é exemplar na questão de uma administração, né? Administração de verba pública. É isso que ela faz tão bem, né? E eu fico vislumbrando assim um tempo em que essa classe política vai vir fazer um cursinho ou outro com o SESC assim para aprender sobre gestão financeira sem desvios. Bom, acredito assim que sobretudo é isso, né? Olha só, eu vou falar um pouquinho sobre isso também assim para ir também finalizando, né? Os desdobramentos disso, né? Então o palco giratório, que foi ano passado, terminou exatamente há mais ou menos um ano atrás, foi em outubro, né? Início de outubro, a gente ali no meio do caminho, o Daniel, a gente já tinha passado em Natal, e o Daniel começou a cogitar isso, olha, vai ter o Aldeia aqui, Aldeia Sesc Seridó de dança, né? Isso, Sesc Dança. E a gente já tinha se deparado, por exemplo, com o Aldeia Vale Dançar, que é em Petrolina, ao lado de Juazeiro, né? Juazeiro. É o povo que eu fiquei entendendo como pernambaiano. São os pernambaianos, assim, né? Que eles moram em Petrolina, atravessa a ponte, chega em Juazeiro da Bahia. Então, tem muita gente de Juazeiro que vem para Petrolina, e um movimento, assim, que o SESC fomentou ali, assim, e é incrível, assim, uma produção de dança e teatro, bom, eu tive mais contato com isso, mas sei também que de outras linguagens lá. Mas, assim, muito, muito rica. A gente, em uma semana que ficamos lá também, que foi a nossa outra experiência assim, todo dia assistindo espetáculos de pessoas dali e de jovens que já estavam assim, saindo do grupo, que foi o grupo o que começou, do Jailson, né, assim, né? Então, assim, uma classe de jovens que já tinham recém saído do grupo, e cada um já fazendo as suas pesquisas e apresentando os seus trabalhos, e de uma autenticidade, assim, muito bonita, muito bonita. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje desse desdobramento, palco giratório, e aí em contato com a Mayra, né? A Mayra, acho que ela conseguiu me acompanhar um pouco depois, assim, esse momento meu pós-palco, né? Que aí também você volta para as suas pesquisas, para as suas buscas, e uma pesquisa que eu vinha iniciando lá em Goiânia, ela, de repente, viu uma vocação aqui, né, com Paraty, né, um lugar muito propício a ela, uma existência de uma classe também pesquisadora, né, de artistas, já conhecendo um projeto bonito que eles fazem aqui, que é o APA, então, vendo como desdobramento disso já também, né? E em algum tempo da fala eu me deparei com isso. Olha só, e eles estão cruzando vários projetos, né? Vocês estão cruzando, porque também está rolando cena ao redor, que é o que vocês estão participando, né? E hoje à noite a gente está indo para ver alguma coisa que é do palco giratório. Amanhã. A oficina do palco hoje. Esse círculo aqui é de qual projeto? Esse é palco giratório também. Então, assim, nós temos cena ao redor, palco giratório, temos o SESC Dramaturgias em Dança, que é o projeto ao qual estou fazendo parte. Estou, assim, hoje está sendo meu último dia aqui, finalizando uma segunda etapa, assim, de uma experiência tremenda, que se fosse começar a falar disso aqui, assim, a gente ia para outros rumos. Mas, e também isso com o APA, né, que é um projeto também piloto, é piloto? Né, então, há 4 anos já, então, assim, também numa imersão de intercâmbio, conhecendo esses artistas que estão aqui, né? Então, ao mesmo tempo, observando isso também, né, como está sendo intenso, né, e os projetos estão sendo tantos, e eles vão se retroalimentando, né? E eu acho que é isso, eu acho que eu nem preciso chegar nos meus 20 minutos, não, nos meus 15 minutos. Eu acredito que Rodrigo, eu queria só, antes de abrir para as pessoas, que eu estou curioso para ouvi-los também e a gente debater, só puxar uma coisa que você falou, que eu acho que você falou uma coisa muito bonita, né? A efervescência não estava nas capitais, a efervescência está nos interiores, que tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui, né, todos esses dias.
E eu acho que isso está num movimento maior, né? O próprio pensamento, a própria academia, hoje em dia está questionando, né, os grandes nomes da razão, saber que muitas vezes o nosso pensamento teve baseado muito num eurocentrismo, né? Tudo que vem, se foi falado isso também, o que vem de fora, o que vem dos países ricos, tem mais valor, né? Muitas vezes isso está ligado a uma individualidade que é um homem, né? Que é masculino, que é branco. Então, como hoje é importante a gente trazer essas reflexões também. E eu acho que o interior, a periferia, também traz esse valor. Eu acho que a gente vive um momento de exaustão das grandes teorias, dos grandes nomes, e a gente precisa ouvir outras vozes, né? Então, eu acho que é o momento da gente calar um pouco as vozes soberanas, né? Se falou, eu acho que é uma super referência, não estou criticando diretamente, mas se falou, por exemplo, de Ariane Minuschini. É uma excelente, tem uma prática foda, é uma referência fundamental para se fazer teatro, mas acho que a gente precisa redescobrir as nossas maneiras, né? A gente precisa um pouco queimar as nossas bíblias, né? Duvidar dos mestres e trazer um pouco. Lógico que a gente não vai querer aprender só com a prática, mas, enfim, tentar ouvir outras vozes, né? Quem são essas outras vozes que nunca tiveram espaço de fala? Então, para a gente não se sentir inferiorizado e sentir empoderados enquanto interior, enquanto país subdesenvolvido, enquanto um Estado quebrado, né? Enquanto periferia, enquanto negros, enquanto mulheres, enquanto trans, para a gente, porque é importante, né, essa diversidade se pronunciar. E vamos abrir. No que você falou aqui agora, só uma reflexão sobre o se redescobrir. Um teatro que eu gosto muito de fazer é esse. Por exemplo, porque eu gosto de fazer o teatro olhando no espelho, olhando diretamente quem é meu povo, olhando diretamente quem está ao meu lado, quem está no meu bairro, quem está à frente, qual é a necessidade dessa população, o que ela está precisando no momento. Eu quero atingir isso. A minha realidade com o teatro, na minha cidade, sempre foi essa. Sempre foi, vamos olhar. E isso é um novo caminho, mas eu peguei de um caminho antigo que foi do Boal. Que o Boal tinha essa necessidade de olhar através do teatro fórum, através do teatro do oprimido, e a gente traz para uma realidade de agora, no mundo que nós estamos vivendo, um mundo cheio de dor, que todo mundo está aí pela dor, a dor de um governo da maneira que está, a dor da intolerância. Então, eu acho que hoje uma das maneiras de a gente colocar nos espetáculos são essas dores, nossos amores, nossas alegrias, nossas tristezas. Com certeza nós vamos falar com muita gente. Eu acho que é um caminho para seguir. A gente tem como ter acesso ao mapa do palco giratório, onde que a gente teria esse acesso e saber como que funciona, por exemplo, eu ouvi dizer que são, no máximo, 2 grupos, não é isso? De cada estado, não é isso? 3. E qual é o percurso que esses grupos fazem? Enfim, se tem alguma... São 3 grupos que podem ser selecionados, mas cada estado pode indicar até 5 trabalhos. Como eu disse, depende de um curador, né? A gente tem aqui alguns curadores. A Mayra é curadora do Sesc Paraty, nós somos curadores do Departamento Nacional. O Rio acaba tendo essa particularidade, porque o Departamento Nacional está no Rio. Então, acaba tendo os curadores do Departamento Nacional aqui, mas a gente não está olhando só para o estado do Rio. A Mayra é uma representante. Lá no Rio, a gente tem a Escola Sesc, que também é uma curadoria. O Sesc Rio não está fazendo palco giratório nos últimos anos. Então, o Sesc Rio em si não está apresentando nomes para o projeto, mas assim, vocês têm como interlocutores a gente, tem a Mayra e tem a Escola Sesc também, na figura do Leonardo Minervini, que é o curador de lá. Então, esses são os curadores que podem ver trabalhos e indicar. A partir do momento que a gente seleciona, e aí tem esse limite, não pode ter mais de 3 por estado.
os programadores locais vão montar os seus mapas. Então, por exemplo, o Daniel vai fazer a agenda dele, e isso é negociado com o Brasil todo. Então, o mapa ele muda a cada ano. Por exemplo, a aldeia do Daniel ela acontece geralmente agora em outubro, né? Então ele vai sempre procurar um grupo geralmente para outubro. Tem uma aldeia em Petrolina que foi falado que é agosto. Então geralmente Pernambuco vai estar pautando grupos para agosto. E assim o ano todo e o Brasil todo. Então um lugar interessante de procurar isso é no site do palco, que palcogiratório.sesc. Então, o caminho para quem produz é buscar o curador do seu estado. Sim, buscar o e SESC se no você seu tiver um trabalho estado. que é multiestadual, aí você pode escolher um dos... Sim. Se tiver grupos em 3 estados, você pode procurar os 3 curadores diferentes. Sim. É Quer isso? complementar, Dani? Eu diria até que, na verdade, por exemplo, por mais que eu seja curador do Rio Grande do Norte, obviamente que o meu olhar vai estar ali para a produção do Estado, mas enquanto nesse trabalho de rede, da Rede SESC de Artes Cênicas, que é composto justamente por curadores do projeto Palco Giratório, também discutimos e pensamos muito também no projeto SESC Dramaturgias, mas especificamente Palco Giratório, a partir do momento que eu também assisto espetáculos de outros estados, isso desperta em mim, enquanto curador, também a necessidade desse diálogo inicial de, por exemplo, assistir um espetáculo de Pernambuco. Inicialmente, eu vou conversar com a representante do estado de Pernambuco, assisti um espetáculo bacana do seu estado, não sei se você já assistiu, então começa esse diálogo, né, de repente, se enxergarmos potências para realmente indicarmos esse espetáculo para a rede, né? Então ocorre esse diálogo. Os meninos podem me responder melhor, mas eu acho que tem exemplos também, talvez frutos até das ações de curadoria que realizamos, de que existem indicações que um estado, sei lá, de repente a Mária indica, de repente, que é aqui nacional, né, mas indica um espetáculo de um outro estado. Desse ano eu indiquei, o que já acabou o circuito esse ano, mas era de São Paulo. Então, o que a gente faz eticamente é, por exemplo, quando eu fui indicar esse grupo, que na verdade é uma companhia de São Paulo, eu contactei o SESC São Paulo e perguntei se eles tinham interesse em indicar essa companhia. A partir do momento que é dito que não, aí eu pergunto se é possível indicar, né? E aí foi possível. Aí eu indiquei, ele circulou. Então, não é uma inscrição de projetos. O curador ele assiste, né, a sua cena e ele vê o que reverberou, o que mobilizou, o que ele acha que pode, né, trazer uma discussão legal para o projeto. E aí ele entra em contato com o grupo para fazer uma indicação. Então, não existe uma plataforma de inscrição, mas sim de indicação pelo curador. Então, mais importante do que mandar o projeto para o curador é divulgar quando estiver em cartaz, porque para ele poder indicar, ele tem que ver ao vivo. Então, sempre que procuram a gente lá no Nacional para mandar projetos, né, mesmo porque a gente, nós somos curadores, mas nós somos coordenadores do projeto. Então, a gente faz uma mediação, né? A gente não tem o poder de fazer com que todo mundo seja pautado pelo Brasil. Nós somos muito procurados por isso. Então, a gente explica todo esse processo. Então, eu falo, olha, me manda o projeto que eu armazeno aqui para o momento que eu puder sugerir. Mas é mais importante ir dizendo aonde o espetáculo está acontecendo para a gente ir acionando essa rede. Então, se eu sei que a Jussara vai apresentar em tal lugar, aqui em Angra, né? Aí eu já mando para a Mayra. Ou então está passando lá por Rondônia, consegui uma circulação, vou para Porto Velho. Aí a gente já manda para a Andressa, que é de Porto Velho. Então, a gente fica nessa mediação. Então, o palco vem do fruto dessa mediação, dessa conversa, desse olhar do curador, né? Não é um edital. A gente também tenta muito não ser mais um edital, né? A gente é um fruto desse acompanhamento de grupos, né? Então, não, por e-mail mesmo, por e-mail mesmo. Então, aí no caso, sabendo lá dos grupos que foram contemplados, que vai participar, como eu faço para o palco giratório ir para a minha cidade?
No caso, lá É. não tem SESC, assim, porque Talvez isso é muito bom, os espetáculos, você- assim. Você pode procurar o SESC local. O SESC Rio vinha no movimento de fazer o palco giratório há alguns anos, ainda dialoga um pouco com o projeto, mas optou por não fazer atualmente. Então, não sei, uma sugestão é você procurar dialogar com eles, né? Porque havendo essa procura do público pelo projeto, talvez a instituição volte a proporcionar. Uma vez que agora tem SESC lá, né? Só para complementar aqui o Vicente, o projeto ele também tem uma interiorização, né? Então, depois que o Estado já está com ele acontecendo há bastante tempo, que ele já ganhou um corpo naquele Estado, na sua própria direção, né? Olha, a direção já entendeu a importância desse projeto. Então, ele começa a interiorizar para cidades que possuem unidades do SESC, né? Não necessariamente que tenham teatros, né? O Daniel trouxe uma questão, a gente tem falado muito de espaços, né? A gente também sofre com questão de espaço. Nem todo SESC tem teatro. Então, a galera ela se vira para conseguir um teatro municipal, ou faz na quadra, ou faz em outro lugar, né? Então, às vezes não tem unidade do SESC, mas tem uma parceria com a prefeitura, entendeu? E aí isso se dá. Mas isso vem com o tempo, né? E como o Vicente falou, aqui a gente tem essa complexidade do SESC Rio não estar envolvido no projeto. Então, isso faz com que a gente não pode simplesmente decidir levar para lá. A gente trabalha sempre com a rede do regional, do Estado. Né? O nacional nunca pode, mas eu quero fazer em Angra. Não, se o SESC Rio não estiver junto, a gente não pode deliberar sobre isso. Então, isso que também torna complexo, e é isso, né, gente? Rede, democracia real, é difícil, né? E a gente lida com isso o tempo inteiro. Né? Seria tão bom, né? Eu quero palco giratório aqui na minha cidade. Ai, que maravilha. Sim, com certeza. Eu acho que o último que teve lá, tem anos atrás, se eu não me engano, foi o Galpão, tá? E eu não lembro, não sei... Salina não apresentou o último, lá também não era pelo palco giratório? Foi o palco giratório? Não, pelo palco. Salina chegou a apresentar numa aldeia, no Quilombo. Não era pelo palco? Salina, quando esteve aqui há 2 anos atrás, foi uma programação dessa unidade aqui. Uma programação nossa, dentro da nossa aldeia, que é uma outra programação com musculatura, né, robusta. E aí eles vieram dentro desse contexto. E até porque a aldeia ela tem, conceitualmente, uma penetração no sentido de criar uma oportunidade, um espaço de intercâmbio com manifestações e com a identidade cultural local. Então, por isso, a gente trouxe Salina e levou para o Quilombo. Né? Criamos uma estrutura para... E ali foi feita uma oficina, né, de montagem de instrumentos com cabaças, né, ali mesmo do Quilombo, com crianças do Quilombo. É um outro contexto, mas não foi pelo palco, não. Bom, eu queria só fazer uma ponderação sobre essa questão da indicação, né, que às vezes é uma preocupação dos grupos. Na verdade, o que a gente briga para não burocratizar a indicação, porque também é um exercício para a gente, enquanto curador. Né? A gente é curador, a gente é programador, inquieto, artista, e para a gente e eu acho assim que o curador, eu também acho essa palavra problemática. Eu acho que, antes de tudo, esse curador do palco é um espectador, é alguém que vai ao teatro e vê isso e está em diálogo com os grupos. E essa história da rede, de trabalho em rede, o palco, porque o SESC é uma rede, porque tem equipamentos de teatro, porque tem pessoas em cada estado, mas o que faz essa rede pulsar, o que faz a gente atuar em rede, são justamente os projetos nacionais. Um deles é o palco, outro é o dramaturgia, que faz a gente estar conectado, porque senão é um estado ali, né, é Paraty aqui, a gente no Rio de Janeiro, tal. O que acontece? Por que a gente quer estar junto? Porque um espetáculo do Rio está indo para BH e a gente está acompanhando esse espetáculo. Então, às vezes, quando se fala em atuação em rede, às vezes eu tenho uma ideia dessa coisa um pouco assim, a rede esticada. Mas como é que eu pego essa rede e pesco? Como é que eu pego essa rede e uso ela? A gente, pelo menos assim, a compreensão é projetos comuns. Vamos trabalhar com o comum. O que é comum para a Mayra, para o Daniel, para o Vicente, para a Mari, para mim? É o palco giratório. Ele nos atravessa. Né? Ele nos faz ir ao teatro porque a gente quer falar com o Daniel para ele ver aquela peça por vídeo.
Então, é um pouco esse lugar que nos faz mover. Se o palco giratório for uma burocratização, manda o teu projeto que eu vou dar uma olhadinha aqui da minha mesa, que eu vou dar o ok ou não vou dar ok. Não é esse o jogo. O jogo é, vamos lá ver a tua peça, e depois da peça, vamos conversar? O que você acha? Como é que é o teu grupo? Posso ir na tua sede? Não se trata de espetáculos, assim, se vocês acompanharem a programação, não são os globais, não são os melhores espetáculos, mas são espetáculos que tem alguma coisa ali que dá um caldo para que dá um pano para manga, que estão discutindo alguma coisa. Poxa, mas só tem teatro? Pô, então vamos botar um circo. Só tem dança clássica? Vamos botar uma dança contemporânea. Vamos causar um distúrbio um pouco. Tá, só tem sudeste? Vamos para o norte. Então, é um pouco essa inquietação que é nossa, né, desses curadores, espectadores e tal, e que a gente não abre mão de ser um projeto de curadoria, porque é um exercício constante para a gente que está fazendo, e um exercício constante dos grupos de nos chamar. Nos chamem Mayra, chamem Daniel, nos chamem, nós somos palpáveis, não somos curadores em algum lugar no pedestal, nós estamos aqui discutindo, então é um pouco isso, assim, façam, chamem e a gente vai dialogar e conversar e bater um papo e ver qual é. Só complementando um pouquinho a fala do Rafa, eu sou curadora há 4 anos do palco, né? A gente tem colegas que já estão há quase os 20 anos do palco, né, como curadores. Mas, assim, apesar dos 4 anos, complementando, quando a gente se encontra, né, para fazer essa curadoria, e a gente encontra um volume grande, né, de propostas, imaginem, né, são 5 por unidade, quer dizer, até 5 indicações, todos indicarem 5, a gente chega a 120 espetáculos, né, para avaliar, né, refletir sobre eles, né. E, quando nós nos encontramos, o mais bonito dessa situação é que a gente encontra uma diversidade imensa, né, de linguagens e de propostas, e a gente, em nenhum momento, a gente tem uma postura de decidir o que é bom e o que é ruim. Isso nunca vem em nenhum momento da curadoria. Eu vou avaliar isso, eu acho que isso é ruim, então não vai entrar. E isso eu acho que é bom e deve entrar. Esse tipo de discussão não cabe na nossa curadoria. Mas, em hipótese nenhuma, isso não é aventado, né? Porque, na verdade, o que a gente tem vários critérios, esses critérios, inclusive, eles são muito flexíveis, às vezes se modificam de acordo com o que aparece naquele ano de indicações do Brasil inteiro, e a gente, em alguns momentos, a gente até parou curadoria para avaliar, analisar, na verdade, algo que está uma tendência vindo, né? Então, às vezes, não está nem na pauta uma discussão, mas surge uma tendência de determinada característica de espetáculo que a gente para e fala, olha, nossa, esse ano entrou bastante circo, vamos olhar sobre isso, né? Esse ano, nossa, a dança, né? Que há tanto tempo a gente Mari ali na resistência, na militância, de repente a dança está muito presente, né? Temos aqui um dançarino. E aí, de acordo com essa mobilidade daquele ano, né? Aquele perfil que se apresenta, os critérios até vão se arredondando, né? Mas nunca o critério é qualidade, né? No sentido de achar que é bom, porque isso é um questionamento. Quem é capaz de dizer o que é bom e o que não é em arte, né? Então, a gente não entra nessa discussão em momento nenhum. E é só para abrir um parênteses para ficar claro, aqui a gente não é o Sesc Rio, apesar do Sesc Paraty estar no Rio de Janeiro, no estado do Rio, só que, de repente, alguém pode entender assim, nós não somos o Sesc Rio. O Sesc é uma unidade regional, é que nós somos uma unidade operacional, né, um polo do Departamento Nacional, né? Então, eu estou diretamente ligada ao DN, como estão o Rafael, o Vicente e a Mariana. A única diferença é que eu estou aqui, eles estão ali, né? Então, só para entender, porque, como o Sesc Rio ele não está nesse processo do palco atualmente, que não significa que não vai voltar a qualquer momento, a gente não é o Sesc Rio, tá? Só como esclarecimento mesmo. Queria fazer só 2 reflexões importantes. Uma, Mayra, a partir até de uma proposta que você fez ainda há pouco para a gente começa a perceber, a partir da permanência aqui em Paraty, no Cena ao Redor, o reflexo e o nosso dever de casa. Então, acho que, pela inspiração do palco giratório, eu acho que nós temos a responsabilidade de voluntariamente iniciarmos a nossa própria cartografia de espaços
e provocar, de repente, o intercâmbio entre a gente provocados por vocês. Acho que, eu não estou falando em meu nome, estou falando em nome de todos nós que estamos aqui, por essa inspiração. E, assim, uma reflexão e, ao mesmo tempo, um agradecimento, né, em nome da classe artística, é que, de certa forma, esse projeto maravilhoso, Palco Giratório, que faz essa turnê, vamos dizer assim, essa jornada pelo Brasil afora, e lembra um pouco a inspiração dos projetos do Pascoal Carlos Magno, que fez a Caravana da Cultura, fez o Trem da Cultura e fez a Barca da Cultura. No centenário dele, de nascimento, em 2006, o comandante Martinho de Carvalho, que era o curador da memória dele pela Funarte, conseguiu sensibilizar a Secretaria Municipal de Cultura de Santos. E o Carlos Pinto, que era o secretário na época, lá com o prefeito Papa, eles reeditaram o Festival de Teatro Estudante de Santos, porque, na época, o festival pelo Pascoal passou por lá, e reeditaram a Barca da Cultura, visitando em 3 cidades ribeirinhas de Santos. Até eu tive a oportunidade, eu fui os 4 anos, né, a convite de participar, das edições da Vitória foi comigo, e realmente foi uma experiência fascinante. Então, acho que nós, aqui, todos, que temos em nossas cidades os espaços, ainda que não tenham dificuldade, mas, como a Mayra falou, né, que nós temos que ter outro tipo de palavra, adjetivo, trabalhoso, mas eu acho que nós temos condições de, independente do rito e da forma de atuação do palco giratório, eu acho que nós temos a obrigação, por essa reflexão sendo ao redor, de, inspirados sobre essa questão, de provocarmos o nosso intercâmbio. Então, eu queria propor essa reflexão. Tá, Mayra? Eu queria só complementar, quero fazer uma pergunta para o Alexandre e complementar a importância dessa sua fala, Marcelo, porque o Rodrigo falou, né, de Petrolina, também a gente teve aqui a experiência lá de Caicó, e eu concordo plenamente, assim, os lugares onde eu vou, onde está tendo uma... Assim, nas capitais está todo mundo desesperado, todos estamos, né, por causa de edital, não sei o quê. Mas a galera do interior, que sempre atuou colaborativamente, eles estão lá seguindo com o trabalho deles. Assim, onde eu vejo, onde eu tenho ido nos interiores, é isso. Enquanto a galera da capital está, né, feito galinha degolada, sem saber para onde ir. Né? Esse é só um parênteses. E eu falo muito pessoal de Petrolina. Vocês fazem parte de outras redes, de outros circuitos. Não tem que ser legitimado por capital. Claro que a gente quer ir para o festival X, Y, Z, mas assim é muito claro que é uma outra rede, são outros circuitos tão potentes quanto, e a gente tem que viabilizar, tem que fortalecer isso, né? É o que a gente tenta também na atuação no SESC constantemente, é ativar essas outras redes, visibilizar o que está à margem ou o que não está sendo visto por conta de todas essas políticas e questões que a gente tem debatido aqui, né? E aí, pegando isso, eu queria, se o Alexandre puder compartilhar um pouquinho, como é que é feita a curadoria. Assim, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Lá na Baixada, a curadoria já começa assim, quem quer vir apresentar aqui, né? E aí eu pensei assim, poxa, será que a galera lá da Zona Sul está querendo apresentar lá? E está querendo ir por quê? Qual é? Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, então, destrinchasse mais essa frase que você falou, que eu achei que me pegou, assim. Olha, no geral, você está falando dessa troca da galera da Zona Sul ir para... Não, você falou assim, né? A curadoria começa vendo quem quer vir para cá. Isso, é porque você começa de um espaço que já é entendido como um espaço da periferia, já começa sempre com aquela questão do lugar do não tem isso, não tem aquilo. É sempre o lugar do negativo, né? Essa ideia de ali não é legal e tal. E muitas vezes não entende-se que ir até aquele lugar não é uma vantagem, a não ser quando tem algum apoio ou alguma obrigação, como, por exemplo, era o FAT. Então, grupos eram obrigados a ir. Eu, quando cheguei na Lona de Santa Cruz, por exemplo, eu tive uma situação muito curiosa, a peça de um ator bem famoso, eu até tive a experiência... Depois, na época, pouquíssimo tempo, a gente tinha tido uma experiência de trabalhar junto numa novela, que a produção dele disse que ele tinha ido lá na Lona se apresentar e que não se apresentou porque não tinha ninguém na Lona. E era uma mentira, porque eu tinha acabado de assumir a Lona, não tinha nenhum funcionário, e eu estava lá todos os dias.
Então, como é que um ator famosíssimo da Globo iria até Santa Cruz, com toda a sua produção da sua peça, ia chegar lá, não ia encontrar ninguém, não ia ligar para a secretaria, não ia ligar para ninguém, ia voltar para casa e falar, a gente não se apresentou porque não tinha ninguém lá. Mas, na verdade, o que acontecia é que a maioria não queria ir para lá. Entende? Então, tinha essa dificuldade. Não queria ir. Aí, inventava uma série de desculpas. Então, não foi só esse grupo, foram vários grupos. Mas aí, como eu era muito tinhoso e eu me informava de tudo, e como eu sou da área, porque a maioria dos diretores das lonas, eles não têm nada a ver com o teatro. Né? E, no meu caso, como eu era, então eu conhecia muito bem, então comigo não tinha desculpa. Eu corria atrás, porque eu queria muito que fosse. Então, tem essa dificuldade. A questão é o seguinte, a gente fala muito de centro e periferia e dessa coisa de Rio e São Paulo, mas... porque o grande eixo é Rio e São Paulo. Tá, ok, de São Paulo eu não posso falar, mas eu posso falar muito bem do Rio, que é a minha cidade. Rio onde? Eu moro em Santa Cruz. Eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro, eu moro no último bairro do município do Rio de Janeiro. Eu não estou incluso nesse eixo, entende? Tudo que acontece no Rio de Janeiro acontece entre o centro e a zona sul. Se você for pegar, a zona oeste, ela detém mais de 40% da população do Rio de Janeiro. O que significa isso? Que todo prefeito do Rio de Janeiro ele é eleito pela zona oeste. A zona oeste é a que elege o prefeito do Rio de Janeiro. Né? A zona industrial do Rio de Janeiro está em Santa Cruz. Em compensação, o bairro de Santa Cruz tem o menor IDH do município do Rio. O bairro de Santa Cruz é o bairro onde mais tem jovens fora da escola e é o bairro onde mais tem desempregados no município do Rio de Janeiro. Então, é uma contradição. Esse Rio de Janeiro, do qual eu moro, não é o Rio de Janeiro que faz parte desse eixo. É, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde não tem um SESC. Quer dizer, a maior população da cidade do Rio de Janeiro não tem um SESC. Então, assim, e eu que frequento o SESC, porque eu acho que o SESC é um projeto fantástico, né? Eu vou a São João de Meriti, eu vou no SESC Madureira, eu vou no SESC Caxias, eu vou no SESC Tijuca. Né? Por exemplo, do lado de Santa Cruz tem o bairro de Campo Grande, que é o bairro que tem a maior população da cidade do Rio de Janeiro, e tem um dos maiores centros comerciais da cidade do Rio de Janeiro. Se tivesse um SESC ali, ele já favorecia todos os bairros que estão para o lado de Santa Cruz, os bairros que estão para o lado de Bangu, mas essa região não tem. Então, assim, é uma provocação que eu gostaria de fazer já o pedido, por favor. Aqui no SESC, anotem, por favor, um SESC na zona oeste do Rio de Janeiro. Né? Por exemplo, eu fico me perguntando, por que o SESC se instalou em Paraty? Eu moro em Itaguaí, eu trabalho em Itaguaí. Eu costumo dizer que Itaguaí é o patinho feio da Costa Verde, por mais que eles gostem de ser Costa Verde, porque lá não tem um trabalho de turismo, lá não tem Ilha Grande, não tem as ilhas, lá não tem as praias paradisíacas de Paraty, né? Mas o único SESC da região está a 200 quilômetros de Itaguaí, que é esse aqui. Então, uma provocação que eu faço ao SESC, que é maravilhoso o trabalho que o SESC está fazendo aqui, eu acho fantástico, mas nessa brincadeira que eu procurei fazer, nessa provocação que eu fiz lá em Itaguaí, de que o teatro não pode ser só um espaço físico, mas ele é movido por pessoas, quem sabe o SESC daqui, num desses projetos, não possa avançar também para outros lugares. Né? Eu acho que o SESC já está fazendo uma coisa fantástica de que é criar essa rede aqui. Mas estar na periferia, a Mayra falou para não usar a palavra, é difícil. É muito difícil estar na periferia. Mesmo que você esteja no Rio de Janeiro, talvez seja pior. Porque a gente está lá num bairro que todo mundo fala, você está no Rio de Janeiro, mas a sensação é de que você não está, porque você não tem acesso a todos esses equipamentos que acham, que entendem que estão lá no Rio de Janeiro, mas está na minoria da população do Rio de Janeiro, não está na sua maioria. Vou passar para o Cris, que ele quer fazer um comentário, mas aí eu queria, então, se você pudesse falar um pouco então dessa curadoria do Baixada em Cena. É um festival? É um recorte? Não, como é que é feito? A gente não, o Baixada em Cena ele não é um festival, ele trabalha como mostra. Ele não é competitivo. Ele é uma mostra do trabalho desses grupos, que também não se resume a apenas uma mostra de teatro. Ele acontece como mostra, ele acontece como debate, ele acontece como oficinas.
né? Então, quando a gente faz essa mostra, a gente leva essa série de coisas, porque não adianta apenas apresentar o trabalho. Apresentar o trabalho ele é um dos pontos. Nos interessa muito são os encontros, que são as questões que são levantadas, nos interessam os debates, e a mostra, toda vez que ela vai para algum lugar, ela não vai apenas na intenção de mostrar os grupos da Baixada. A gente sempre tenta dialogar com outros artistas, com outros coletivos que estão produzindo e levar para dentro da mostra para a gente discutir. Então, por exemplo, a gente tinha pessoas da CAL discutindo com a gente lá na Biblioteca Parque, a gente tinha pessoas da Unirio, da Martins Pena, a gente tinha coletivos da Zona Oeste do Rio, da Zona Norte do Rio, debatendo com a gente lá, né? Então, a mostra ela não tem esse caráter competitivo, porque, a princípio, esse não é o interesse. Na verdade, a mostra ela é para divulgar esses grupos, então ela caminha nesse sentido que a gente entende que é muito mais forte politicamente. Bom, meu nome é Cristiano, eu estou circulando com o Pigmalion esse ano. O ano passado eu circulei pelo palco também com a Companhia Cinco Cabeças. E o palco de Minas também. Só vou rasgar a seda para a Carol, que a Carol vai em tudo. A curadora de BH está em tudo quanto é teatro que a gente vai, ela está lá. Ela vê tudo. Fala assim, o processo de circulação, todo mundo quer circular e fazer o palco, esse megaprojeto, que realmente é incrível. Mas uma coisa que eu acho fundamental é a gente que está circulando, ou quem quer circular, entender o tanto que tem que estar com o coração aberto para essa circulação. Porque vai ter produtor local que vai estar se desdobrando para conseguir fazer o que ele pode e vai ser o chão não vai ser de madeira, vai ser de azulejo, não vai ter blackout, vai ser com Q30 aparente. E eu tenho a sorte de estar naquele lugar, porque eu jamais teria contato com aquele público se não fosse o palco giratório me colocando naquele lugar. E vários lugares onde esse espaço de troca é muito potente com o público são espaços que oferecem essas condições técnicas, assim. E o ano passado eu abri o olhar para uma produção no Norte e Nordeste. Eu sou sudestino, belo-horizontino, mas cresci em Cuiabá. Então eu tinha noção do que era o Centro-Oeste, do que é Cuiabá. Os grupos de Cuiabá tanto estão circulando esse ano quanto o ano passado eu conheço, são meus amigos. Mas assim, realmente o que está sendo produzido fora desses grandes centros é incrível. Assim, Arco Verde, o ano passado, com as Cinco Cabeças, o início foi em Pernambuco, lá quando a gente chegou em Arco Verde, que viu a estação, que é uma estação abandonada, que um grupo de teatro ocupou, restaurou, e faz um trabalho lá na cidade desde 2001, e aí, a partir daí, que a Jéssica, que é a produtora local, que botou a gente em contato com todos os artistas de lá, caiu a ficha, que é uma coisa que o Pigmalion também está fazendo, de conhecer os artistas locais, independente de ter previsto intercâmbio ou não com os grupos locais, tentar descobrir quem são os artistas, qual é o espaço. A Cora é lá de Boa Vista, quando a gente foi lá, como que chama o... Locômbia. O Locômbia é um grupo lá de Boa Vista que buscou a gente, levou a gente na sede deles, a gente almoçou com eles, um espaço incrível, assim. E esses outros grupos, essas outras trocas não previstas no palco giratório, são tão potentes quanto, assim, até para a criação e manutenção dessa rede. Então, assim, no Cabeça, ano passado, tem projeto que é desdobrado esse ano, de relação direta com grupos que a gente conheceu nas circulações, assim. Tanto o Pigmalion também, em contato com outros grupos. E é isso, assim, eu acho que a principal coisa, para além de convidar os curadores e os curadores irem, é entender também essas diferenças de realidade que, às vezes, quando a gente conta para alguns grupos lá de Belo Horizonte, alguns lugares, fala assim, nossa, mas eu não apresentava aí. Eu falo, então não tenta entrar nessa circulação, porque tem que entender que é muito diverso a realidade do lugar onde a gente está indo, assim. E se a gente está indo para lá é porque alguém programou, alguém pensou, alguém sabe que é potente a gente estar naquele lugar. Enfim, acho que é isso. Fazer mais aqui agora para o Vicente, que é do Sesc Nacional. Como o Damasceno falou aqui, que a cidade dele fica a 200 quilômetros do Sesc. Para a gente também, da nossa região lá, é complicado, porque o Sesc mais próximo é Barra Mansa,
ou Três Rios, que também fica muito longe e fora de mão para a gente. Aí é uma coisa que eu estou perguntando como leigo, estou perguntando porque eu não sei. É claro que não uma unidade grande igual Barra Mansa, igual Três Rios, que é uma unidade grande. Mas será que, talvez com alguma parceria de algum prédio público, não sei, o SESC não podia adotar algumas, vou falar assim mais ou menos, algumas cidades dessas menores para deixar mais próximo, até mesmo comunidade melhor, como o Centro Cultural Menor, essas cidades? Não sei, é uma pergunta como leigo, que eu não sei. A gente, infelizmente, a gente está aqui enquanto um corpo técnico. A gente acompanha essas discussões, traz ela para dentro da instituição, mas isso é discutido numa alçada de direções e de presidências, ao qual a gente não tem acesso, né? A gente tem acesso ao máximo pelas nossas gerências. Eu acho muito importante que isso seja colocado, né? Enfim, o SESC, embora ele seja, ele é uma empresa privada de capital público. O SESC vem de uma arrecadação de recursos dos comerciários, dos empresários do comércio. E a gente é auditado pesadamente pelo Tribunal de Contas da União. Então, tem esse caráter público. E existe toda uma pressão, né? Vocês sabem que existe uma briga política pela verba do SESC. Então, ao mesmo tempo que existe essa defesa do SESC pela sociedade, existe uma pressão também de entender que esse recurso, talvez, é lógico que o governo teria interesse em botar a mão nesse recurso, né? Mas, então, assim, eu acho que os canais de comunicação com a sociedade são muito importantes. Por exemplo, todo e-mail que chega no site do SESC com alguma questão direcionada ao teatro, as artes cênicas, esse e-mail chega para a gente. Então, assim, existe uma preocupação em responder, sabe, em ouvir o que a sociedade está... Então, a gente encoraja que vocês procurem os órgãos de comunicação. A gente não pode nem falar pelo interior do estado do Rio, por exemplo, porque essa é uma atribuição do SESC Rio. Existiu, em algum momento, uma decisão de estar em Paraty, né, de aqui fazer um polo cultural, e o Marcos está aí desde o início, participando desse processo, uma pessoa que entende bem, mas a gente não fala pela gestão do SESC no Estado. É porque, por exemplo, assim, como ele falou, eu já fui a muita coisa do SESC, como ele também, e assim, a gente queria estar mais, não é? Nós queríamos estar mais no SESC, mas por essa distância, a gente não consegue tanto estar. Então, por exemplo, se tivessem unidades menores, mais próximas, a gente conseguiria estar muito mais próximo e ser muito mais parceiro do SESC. Essa é só uma reflexão que, de repente, né, não sei, eu acho que é mais vão pedir, né? É mais uma coisa do que a gente discutiu de manhã, do fortalecimento de estar juntos, de estar em rede. De repente, essa rede, endereçando uma carta, um e-mail ao SESC Nacional, que seja ao SESC Rio, acho que você... É legítimo, né? Tanto demonstrando a importância que o SESC tem, né? É importante para a gente receber esse reconhecimento, de perceber o que o SESC poderia representar num território, quanto essa demanda de vocês. Eu acho que é importante vocês colocarem isso. Tanto é importante procurar esses dois atores, o SESC Nacional, vocês estão falando aqui com a gente vai levar as demandas de vocês, mas vocês podem procurar os canais oficiais de comunicação, né? Que podem ser pelo site. A gente acredita, a galera confia mais no SESC do que na prefeitura. Porque, olha, a gente tinha um teatro que está sendo construído em Itaguaí, e o papo que a gente tinha lá nos artistas é, poxa, bem que esse teatro podia ser tomado pelo SESC. A gente teria certeza de que ia ter um movimento de cultura aqui permanente, mas pela prefeitura, a cada 4 anos, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, por aí, uma reflexão para a gente pensar como é importante, né, esse trabalho feito pelo SESC e como isso mexe no imaginário, né? Toda vez que eu penso assim, que eu saí da minha casa, lá de Santa Cruz, fui para São João de Meriti para ver um galpão, para ver uma MOC, para ver uma Fernanda Montenegro, eu ficava pensando, poxa, se tivesse um SESC em Campo Grande, seria mais perto da minha casa para eu ir. A galera confia mais no SESC do que nos seus governantes, porque nunca sabe o que vai acontecer a cada eleição. Ô, Damasceno, então, olha como é que isso é interessante. Olha isso aqui, ó. Olha essa galera que está aí. Te garanto que, de repente, fosse a prefeitura, não estaria esses 18 grupos aqui. Entendeu? E quando a gente fala o nome SESC, a força é muito maior. Então, vamos fortalecer essa rede, vamos fortalecer essa rede nossa
e vamos começar a trabalhar. E depois, quem sabe, a gente não faz uma carta ao Sesc Nacional e pede esse espaço para a gente mais próximo, de onde a gente possa estar trabalhando junto. Peço ao Sesc Rio também. Sim. A gente pode fazer para os dois, né, no caso, ou não? Tem que ser direto ao Rio. São separadas, né? Pode fazer para os dois. Só queria, depois da fala do Marcelo, o seguinte, não podemos esquecer também que, a nível público, governamental, no caso, né, também, nós temos o plano de cultura, que ele já tem que ser elaborado para 10 anos, justamente pela fala da Secretaria de Cultura do Rio. Esse plano de cultura seria exatamente para que, trocando governos, não houvesse interferência na programação, no que fosse feito naquela cidade. Então, assim, eu acho que, voltando àquele assunto de manhã, acho que de manhã, né, a gente falou sobre isso. Não, sim, entendi. Eu só estou assim, aproveitando isso só para lembrar também dessa questão de que, né, novamente, aquele assunto do fortalecimento, de a gente participar né, do Conselho de Cultura, etc., que o plano de cultura, e ele, inclusive, vai ser revisto depois de 2 anos. Então, assim, e a sociedade ela tem esse direito. Que o Sesc age nessa lacuna do Ministério da Cultura, mas não quer em nenhum momento... O papel do Sesc não é em nenhum momento tomar o papel do Estado, que a gente está atuando aqui como facilitadores, inclusive reforçando o diálogo de vocês, que a cobrança por políticas públicas por cultura é papel do Estado, né? A gente está aqui fazendo um diálogo, como mais um ator que está dialogando com vocês. Alô. Eu sou do grupo Pigmalião, né, de Minas, mas eu originalmente sou de Roraima, né? Saí de lá há 7 anos atrás para ir para Minas e tal. E eu lembro, uma coisa que eu falava com o Pigmalião e com as pessoas de Minas é que, como em Roraima não há um curso de teatro, não há uma faculdade de teatro, não há teatro, né, porque não existe um teatro público lá. O único teatro que tem na cidade de Boa Vista é o do Sesc. Então, toda a minha formação teatral naquele lugar foi por causa do Sesc. Pelas oficinas do palco giratório, pelo bate-papo que tem depois das peças e por alguma atividade regional que o Sesc faz, como a Amazônia das Artes, né, que tem por lá, e tinha uma mostra, uma Acuxi de artes cênicas também, quando ainda tinha alguma produção teatral na cidade. E aí, quando se fala da falta de... Né, quando os curadores falam dessa falta de atividade de coisas do Norte, né, que tem essa falta que tem, isso ainda me dói muito, né, porque é um dos motivos de eu ter saído de lá também, a dificuldade que é produzir, tanto que nem você falou, né, as pessoas confiam mais no Sesc do que na prefeitura ou no governo, né? E é um pouco isso também, a falta de incentivo, a falta de estrutura para se fazer as coisas, a falta de referências também, né, por não ter festivais, por não ter algumas coisas, desestimula, por um lado, mas, ao mesmo tempo, quando a gente passou por lá, agora no começo do mês, a gente vê que existe a demanda e a vontade e a energia ainda, né, a pulsação teatral ali acontecendo, né? Falta isso tudo, mas, ao mesmo tempo, não se deixa morrer a vontade, né? Aí eu queria saber, já que eu estou há quase uma década fora do Norte, né? Eu queria saber de vocês, curadores, o que vocês têm visto esses anos? Vocês acham que essa questão avançou alguma coisa na produção lá, ou vocês acham que avançou muito pouco? Como é que está? Vocês têm notícias do que se tem no Norte, assim, que está... Se chega... Se eles estão tão perto de chegar num palco giratório, ou o que está rolando assim pelo Norte? Vocês têm alguma notícia disso?
Eu vou responder bem rapidamente, só porque a gente tem 5 minutos para finalizar, gente. Desculpa, a gente se empolgou tanto com a conversa, não fui noticiando que a gente precisava ir encaminhando para o final. Mas a gente não pode mesmo passar de 19 horas, porque a van para a peça vai sair 19h10 aqui da frente. É 19h10, sai a van, né? Então, vamos acabar. Vou responder e vou passar para vocês fazerem as considerações finais, tá? Enfim, é uma grande, é o maior desafio hoje de uma política nacional das artes cênicas, né? É de fato a região norte, é a região que tem a maior dificuldade de permanência de projetos artísticos, é a região onde talvez seja mais caro, mais complicado se produzir uma circulação, né? Tem todo o desafio geográfico da região em si. Eu acho que tem... Eu não posso dizer porque eu não acompanhei há tanto tempo, então eu não tenho um mapeamento dessas transformações. Eu estou há 5 anos no SESC e eu descobri a região norte pelo SESC. Então, fico sempre muito feliz com tudo que eu consigo encontrar lá. Mas, e assim, pelo que eu percebo, a Funarte teve um papel decisivo, né, nesses anos em que a Funarte implementou uma política de edital, de cotas de programação para o Norte. Então, isso foi fundamental. E, nesse momento, se vive os pontos de cultura também, né, que foi essa política incrível e que ficou aí inacabada. Então, assim, teve um esforço público que possibilitou isso, mas a realidade hoje em dia é muito triste. Assim, as secretarias de cultura são praticamente inexistentes, inatuantes, e você tem, enfim, grupos interessados em produzir, né, público para os trabalhos, mas é bem difícil. A gente lida com isso no palco giratório, mas muito diretamente no Sesc Amazônia das Artes, que é uma curadoria que a gente acompanha também, um projeto que a gente tem bastante, que fez 10 anos esse ano, né, que a gente dá bastante atenção a ele. Posso complementar um segundo? Pegando o palco, né, que é a nossa ferramenta, né, de perceber, o Acre já circulou, né, 2 vezes, e Rondônia tem sido um estado de muito destaque no projeto, né? Já tem, assim, acho que vai ser o 3º ano que vai ter um grupo de lá. Então a gente consegue perceber que que o SESC local está conseguindo mobilizar isso, né? Então, e tem o Festival Palco Giratório também em Rondônia, é o único festival que tem no norte. É do SESC de lá, de Porto Velho. Então, a gente vê como isso influencia, né, também esse crescimento da classe também no local. Queridos, 3 minutos para as considerações finais. 1 minuto para cada, mas não é obrigatório, só quem quiser falar. Queria, mais uma vez, agradecer de estar aqui e que só queria finalizar dizendo o seguinte. Acho que a primeira curadoria que a gente tem que pensar, e aí agora eu vou falar como artista, é não esperar ser curado, né? Usando o termo do meu colega, não esperar ser curado por nenhum SESC ou por ninguém. A primeira curadoria ela tem que começar pela gente, na escolha da qualidade do nosso trabalho. Eu não espero hoje, por exemplo, quando lá em Itaguaí eu saí da direção do teatro, aquela coisa toda e tal, eu falei, eu não vou esperar pela Prefeitura de Itaguaí abrir o espaço do teatro para o meu grupo se apresentar. A grande questão é o seguinte, a gente tem que trabalhar, o Stefani falou aqui mais cedo, ele começou o trabalho dele, ele e a esposa dele, mas um trabalho de qualidade. Acho que a primeira curadoria ela tem que passar pela gente. Não importa se é uma dramaturgia própria, não importa se é uma dramaturgia mais clássica. É a questão de você procurar fazer um trabalho com qualidade. Porque se você fizer realmente um trabalho com qualidade, esse trabalho vai extrapolar o seu município. Ele vai extrapolar todos os lugares. A questão é que a gente não pode se colocar no lugarzinho do pobre coitado esperando que alguém venha nos salvar. A salvação não vem de fora, ela vem de dentro, ela vem da gente. E essa curação, né, esse curamento aí, realmente, ele por exemplo, né, nisso que eu compartilhei com vocês, o Palco Giratório encontrou isso, um trabalho apurado já ali, né? A gente não ficou jogando, sabe assim, ó, aqui, ó, vem ver. A gente já estava sendo visto, né? Então é isso mesmo que você está falando, só tá. E o mais 30 segundos aqui eu vou dividir junto com o Daniel, que a gente quer deixar
Tem a gratidão aqui ao Sesc Paraty, a Mayra pelo convite, gratidão ao Departamento Nacional por fazer esse potiguar sair de um Rio Grande para um Rio de Janeiro, né? Em pleno mês de outubro. Isso aí, só gratidão, grande gratidão mesmo. E não vou extrapolar não, rapidinho, calma aí. Me lembrei, sei lá, de tudo que falaram, tinha uma coisa que eu deixei de falar aqui. Não, foi você que provocou e me lembrou lembrança aqui. Lembrou lembrança, ótimo. Quando ele entrou dentro do ônibus no aeroporto de Natal e foi-se embora com a caravana da galera do Giradança, enfim, uma galera que estava indo para a aldeia, né, e no micro-ônibus, isso me lembrou muito, e eu acho que até conversei com eles o ano passado, de que no Rio Grande do Norte, indo para Caicó em especial, o sertão, né, o Seridó, sofre muito com a seca. Por exemplo, lá está triste, 6 anos sem água mesmo, sem chover, tá muito seco lá, muito horrível. Mas assim, também a gente sofre também da falta também dessa adutora que em vez de levar água, existe adutoras que conseguem levar água ou carros-pipas, né? A gente sente falta realmente dessas caravanas, e aí é uma grande felicidade realmente esse fortalecimento de redes que são verdadeiras adutoras para levar mais cultura. Então, manda ver aí, galera daqui do Rio de Janeiro, galera do Brasil que está aqui presente, galera aqui do Pigambalhão daqui a pouco, em novembro, em Natal, em Mossoró, isso aí, simbora. E aí, é isso, após a gratidão... A gente quer fazer uma citação. Na verdade é uma brincadeira, puxa um beat aí... Tá bom. Para encerrar mesmo. Quem quiser ir puxando nos estalidos, vamos encerrando essa mesa, Seminário Palco Giratório, 20 anos em Paraty. E vamos citar Tom Zé. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer, eu tô iluminado pra poder cegar e tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo que é pra te esclarecer, eu tô iluminado pra poder cegar e tô ficando cego pra poder guiar. Tô te confundindo, tô te esclarecendo. Muito bom. Obrigado, queridos. Obrigado pela generosidade, obrigado pela atenção, pelas perguntas, pelas colocações. Muito bacana.